Olá, sejam todos bem-vindos, meus seguidores lá do Instagram e os meus inscritos aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 2, onde Jesus transforma a água em vinho. Nessa passagem a gente vai ver a grandeza e o poder de Jesus Cristo, né? Milagres que ele operou no passado, continua operando nos dias de hoje, no presente, e cremos também que no futuro continuará operando grandes milagres nas nossas vidas, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, né, com seus amigos, que é fundamental que a palavra de Deus alcance outros lares, outras famílias. Também não esqueça de clicar em gostei, que é o joinha, e de fazer um comentário também, se possível. Deus assim os abençoe e vamos lá. Também iniciei um curso, né, teológico na minha vida. Estou fazendo o básico da teologia. Estou aprendendo mais algumas coisas para me crescer um pouquinho no conhecimento, né? Que a Bíblia nos ensina que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Sem perca de tempo, vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 2, como eu falei, e o título é As Bodas em Caná da Galileia. Aqui, as bodas de Caná da Galileia é um casamento, o qual seria realizado, e Jesus era um dos convidados desta festa, deste casamento, né? E eu creio que vocês já ouviram várias pregações, mas a palavra dentro desse tema, mas Jesus, a palavra dele se renova a cada dia, a cada manhã em nossas vidas. Então aqui eu tenho marcado aqui, né? E aconteceu no terceiro dia, depois de Jesus ter recebido Felipe e Natanael como discípulo, e logo após o batismo de Jesus por João Batista nas águas do Jordão. Então, no terceiro dia, após Jesus ter conhecido Felipe e Natanael como discípulo dele, e também no terceiro dia que Jesus havia sido batizado no Rio Jordão por João Batista. Aí diz assim, né? E Jesus estava ali e ele tinha que ir até Caná da Galileia para esta festa. E aí aqui a palavra nos fala que do local do batismo de Jesus até Caná da Galileia durava-se 3 dias de caminhada, que é cerca de 90 quilômetros da Galileia, da onde Jesus estava lá no Jordão, até chegar em Caná da Galileia. 3 dias, 90 quilômetros, e Jesus ali, ó, não mediu esforço e foi atender o convite de casamento, ok? E aqui a gente vai ver também que no decorrer da festa acaba-se o vinho, né? E aí eu fiz uma anotação aqui também interessante sobre as talhas, que eram 6 talhas, e que fala assim, ó: as 6 talhas juntas dá de 400 a 480 até 720 litros de águas podia se comportar naquelas talhas. Isso indica a magnitude do nosso Deus. Você vê a quantidade de água que uma talha comportava, ou que estava ali comportando o vinho, né? E isso indica a magnitude e o milagre que Jesus iria fazer naquele casamento quando acabasse o vinho. Então vamos aqui. As bodas era uma festa de casamento da tradição. A festa ela durava de 3 dias, né, a uma semana. Então, na tradição judaica, a festa de casamento ela durava de 3 dias a uma semana. Aí imagina a quantidade de vinho
para manter essa festa contínua, né? E só que não podia deixar faltar o vinho, que o vinho era uma das tradições, né, primordial da festa. E a situação para os recém-casados, só que esses noivos eram de condições humildes. Então aqui a gente vai falar desse casamento em Caná da Galileia, Jesus convidado, e o casal de noivo era pessoas humildes, pessoas simples, que não tinha recursos para bancar aquela festa de uma semana, de 3 dias, né? Mas, porque aqui dentro do próprio texto bíblico a gente vai ver que eles eram pessoas mesmo de condições financeiras, como posso trazer aqui, não tinham uma condições financeiras elevada, porque a gente vai ver na narração do texto que o vinho acaba, né? E os noivos eram de condições humildes e no decorrer da festa o vinho acaba. Então tá ali ocorrendo o casamento. Estou falando aqui no Evangelho de João, capítulo de número 2, é narração bíblica. Então ali no decorrer desse casamento, no decorrer dessa festa, todo mundo se alegrando, todo mundo ali, né, festejando, bebendo, conversando, sorrindo e a festa rolando. Só que chega uma certa altura da festa, a própria Bíblia, o texto nos diz que o vinho acaba. E ali, acabando o vinho, no meio da festa, aí no versículo de número 1, a gente vê aqui, né? A mãe de Jesus estava ali junto e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então estava Jesus, os discípulos dele e a mãe dele também estava com ele nessa festa. E no decorrer da festa acaba-se o vinho. João 2, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Aí a mãe dele vai até ele e fala para ele: Jesus, o vinho acabou. Acaba-se o vinho, acaba-se a festa, porque o vinho era a tradição dos casamentos. Acabou-se o vinho. E a mãe de Jesus, vendo que ali o vinho tinha acabado, chegou até ele para notificar ele que o vinho havia acabado. Ali está prestes a Jesus realizar o primeiro milagre que ele realizaria. Seria o primeiro milagre de Jesus nessa festa de casamento que chama as bodas de Caná da Galileia. Então a mãe dele notifica ele que faltou o vinho, no versículo de número 3. Aí o versículo de número 4, Jesus vai e responde para ela, né? E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Uma forma respeitosa usada entre os judeus, sua mãe, mas de entregar totalmente à vontade de Deus, no momento certo ele agiria. Então, quando a Maria notifica Jesus que o vinho acabou, ele responde para ela, que era uma forma que ele se comunicava, mesmo ela sendo a mãe dele, ele usou a tradição da época. Mulher, o que tenho eu contigo? Né? E aí, no versículo de... Vamos lá. Aí Jesus não tinha a intenção nenhuma de censurar sua mãe, mas de entregar totalmente à vontade de Deus. No momento certo ele agiria. Então, na hora que Maria chegou e já notificou ele, não foi de imediato que ele já foi, né? Ele era filho dela aqui, né? Na terra, que tinha que ter um canal de bênção para que Jesus viesse a esse mundo, mas, porém, ele estava totalmente à disposição do Pai, à disposição de Deus. Então, tudo tem o momento certo e a hora certa.
Aí ele vai falar, esse é o versículo de número 5, diz assim: sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria sabia que na hora certa Jesus iria realizar um milagre naquela festa. E aí ela já orienta os servidores para ficar à disposição para quando Jesus falar, eles fazer conforme tudo quanto Jesus disser. Aplicando para os nossos dias de hoje, né, a gente tem que ficar na dispensação do Senhor para que nós possamos fazer tudo conforme Ele nos pede e nos orienta, né? Então Maria orienta ali os serventes, que é os servidores, para ficar atento a tudo quanto Jesus disse a eles, né? Este foi um conselho sábio e maravilhoso. A plena obediência a Deus traz alegria, satisfação e transformação. Então, quando nós temos a plena obediência a Deus, nos traz alegria, satisfação, né? E transformação a partir do momento que nós obedecemos ao Senhor. E o versículo de número 6 diz assim: e estava ali posta 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, que tinha a maior capacidade de medidas que existia para líquido na época, que foi o que eu falei no início do vídeo, né? As 6 talhas juntas eram o equivalente ali a 480, né? A 700. Cabia ali uns 720 litros dentro daquelas talhas, né? E aí, os serventes estão ali na dispensação, já orientado por Maria. E aí, na hora certa, ó, no versículo de número 7, aí fala assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Então, Maria já tinha orientado os serventes, que é os servidores, e Jesus vai e fala para eles: ó, enche de água essas talhas. Ali entra a obediência. Eles não questionou, eles não perguntou. Jesus falou: enche de água, e assim eles fizeram. Aplicando para o dia de hoje, vamos ficar na dispensação, conforme o Senhor nos falar, nós temos que obedecer. Que é o que eu falei: obediência traz satisfação, alegria e muito mais nas nossas vidas, né? Então aí, eles encheram as 6 talhas juntas, né? Que dá de 480 a 720 litros, que as talhas podiam comportar. Isso indica a magnitude do milagre que Jesus faria naquele casamento em Caná da Galileia. Versículo de número 8. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E os servidores, que é os serventes, como diz a Bíblia, obedeceram a Jesus, tirou e levou aos mestres ali aquela água. E versículo de número 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, então, naquela transição, os serventes encheram as talhas de água. Naquela transição que os serventes foram levar até o mestre-sala, ali naquele intermédio houve o quê? A transformação da água em vinho. Olha que o poderio do nosso Deus, a magnitude de Jesus. E ele permanece da mesma forma até os dias de hoje e até a consumação dos séculos. Amém? E ali nesse trânsito que os serventes estão levando até o mestre-sala, aquela água dentro daquelas talhas, ali houve-se a transformação da água em vinho. Quando o mestre-sala põe a mão ali naquelas talhas, que era água, mas quando chega na mão dele já chega transformada em vinho, diz a palavra de Deus aqui, ó.
E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, porque tinha acabado o vinho, de onde veio. Não sabe, ele não sabia. Mas Maria, mãe de Jesus, e os serventes estavam ali na dispensação do Senhor, né? E aí vai e fala assim, não sabendo de onde vinha, se bem que o sabia os serventes que tinha tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. Não, põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então vem o vinho inferior, né? Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha, você vê, né, que as coisas do Senhor Jesus são boas, são coisas maravilhosas. Eu vou dar uma paradinha aqui só para me pedir para o meu neto clicar ali na setinha que entrou aqui no vídeo. Não, por lá mesmo você vai por trás. E ele já clicou lá, né, tirou uma faixinha que entrou para não me atrapalhar aqui no vídeo, né? Então, na tradição da época, nas festas de casamento, ele servia o vinho inferior primeiro, né? Servia o vinho inferior e quando as pessoas já tinham bebido, aí que eles traziam o melhor. E não, e aqui na palavra, né? Ele fala aqui no versículo de número 10, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, né? Então vem o vinho inferior. Então o que eles estavam bebendo era bom, e o que Jesus transformou era ainda melhor. Que ele viu na qualidade de bom, mas só que era melhor, né? E ele vai e questiona o noivo. Todos os noivos põem primeiro o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha que maravilha, olha que bênção, né? Então, aqui trazendo a explicação do texto bíblico, o vinho era símbolo de alegria, vida e abundância. Então, o vinho na festa era um símbolo de alegria, vida e abundância. O vinho representava a esperança de uma vida feliz aos recém-casados, ok? O poder do Criador, o poder criador e transformador de Jesus trouxe alegria, bênção, aquele casamento. De igual forma, Deus quer fazer o mesmo hoje, na minha e na sua vida. Jesus, através do Espírito Santo, ele tem o poder de transformar e de modificar a vida. Jesus, através do Espírito Santo, ele tem o poder, né, de transformar e modificar vidas para melhor. Situações também, ele muda a situação. E vindo ver a mudança que o Evangelho produz no ser humano, é como a transformação da água em vinho. Então a gente vê no poder do Evangelho na vida do ser humano, a transformação que o Evangelho nos traz, nos transforma, né? É como uma transformação da água para o vinho, para melhor. O Senhor tem poder de nos transformar, né? O Senhor tem o poderio, né? Glorificado seja o nome do Senhor, né? É como transformação da água em vinho. Traz alegria perene, que é uma alegria eterna. Alegria perene significa uma alegria eterna. É o que o Senhor Jesus faz em nossas vidas quando Ele nos transforma verdadeiramente. Espero que vocês tenham gostado da palavra, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que o Senhor Jesus possa transformar a situação ruim que vocês estão enfrentando no dia de hoje em coisas boas. Vou orar agradecendo a Deus pela palavra, uma oração rápida. Glorioso e altíssimo Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que eu te exalto, te glorifico e te agradeço por essa palavra abençoada de transformação e vendo e crendo que o Senhor tem poder para transformar as vidas, transformar os lares e as famílias, as situações
em coisas boas e melhores. Pai, obrigado. Continua sobre cada lar, sobre cada família. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Deus. Beijos e até o próximo vídeo.